escolher bons livros para o seu filho? Muitas mães chegam até mim perguntando se o livro X ou o livro Y é bom, se deveria ou não deixar a criança ler aquele livro. E eu não gosto de ver mães dependentes de um professor ou de qualquer pessoa que seja na internet para dizer se um livro é bom ou ruim. Primeiro, porque aquele profissional nem sempre vai estar disponível. Aquele profissional talvez nem sempre tenha tempo de ler os livros e, acima de tudo, a sua inteligência não pode ser substituída pela inteligência de outra pessoa. Então, analisar se um livro é bom ou ruim para o seu filho, se um filme é bom ou ruim, é uma coisa que você, pai, precisa ter. É uma habilidade que você precisa ter. Por esse motivo, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, te dando alguns critérios para te ajudar nesse sentido. Então, mais uma vez, estou com o meu caderninho, vamos ao vídeo de hoje. Isso também funciona para livros para adultos, tá? Primeiro ponto seria tomar cuidado com o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é uma ideia que prega que todas as coisas têm igual valor. Todas as religiões têm igual valor, todas as ideias têm igual valor, tudo que existe tem valor igual. E nós devemos saber que isso não é uma verdade, porque, por exemplo, existem correntes de pensamentos que pregam a morte de pessoas. Isso não pode ser igual, isso não pode ser igualmente bom a uma corrente de pensamento, por exemplo, que prega amar ao próximo e fazer o bem. Então, muito cuidado com isso. E também com o relativismo no sentido moral. Então, existe uma corrente de pensamento, que também é relativista, que prega que moralmente as coisas não são boas nem ruins, porque a verdade não existe. E, por esse motivo, às vezes se torna lícito roubar, matar, fazer coisas que todos nós sabemos que é moralmente ruim. Mas, para os relativistas, não existe verdade. E se não existe verdade, não existe critério moral. Se não existe verdade, não existe um caminho certo a ser seguido. E muitos livros trazem essa ideia. Um dos exemplos é aquele livro O Extraordinário. Recentemente, uma pessoa me deu esse livro para fazer um questionário para crianças e eu enviei uma mensagem de volta para a pessoa porque eu não conhecia a obra e quando eu comecei a fazer, eu vi que a obra tinha um cunho relativista. Então, eu mandei mensagem para a pessoa e disse, olha, não vai dar para fazer por causa disso, disso e disso, o meu trabalho não funciona desse modo e eu não vou fazer o material desse livro. E o que é que tinha exatamente no livro? Lá nos primeiros capítulos, a mãe do garoto vem conversando com ele no carro e, de repente, a mãe diz para o filho que mentiu para ele. Ele tinha que passar na prova para entrar em uma escola e a mãe não contou a ele que era uma prova. Disse apenas que ele ia fazer um teste de QI, que ia ser uma coisa assim. A criança fez a prova e depois de fazer aquela prova, a mãe, lá depois na história, contou para ele que, na verdade, aquilo dali era um teste para ele entrar na escola. E aí entra na história a ideia da mentirinha do bem. A mãe diz, eu menti, mas foi para o seu bem. Eu menti para te ajudar. O que é que isso causa, principalmente em crianças e adolescentes? Faz entrar na cabeça dela uma ideia de que é possível mentir para o bem. Sendo que, na verdade, todos nós sabemos que a mentira é ruim em si mesma. Então, uma coisa é um caso em que o Papa, por exemplo, fez um trocadilho para dizer que não tinha judeus ali, para salvar a vida dos judeus. Outra coisa é uma pessoa mentir no dia a dia porque ela está com vontade de mentir e porque o caminho mais fácil é a mentira. Então, evite livros que trazem essa ideia de que é lícito mentir, de que é lícito roubar, principalmente para as crianças. As crianças precisam de livros firmes.
Livros que mostram causa e consequência, por exemplo, os contos de fadas. As crianças precisam de uma base bem feita agora. Então, evita livros que têm esse caráter dúbio. Então, é possível mentir, dá para arranjar um jeitinho, dá para arranjar um caminho mais fácil. Tenta evitar isso. Se você olhar, a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, quando ela decide ir por um caminho mais fácil, desobedecendo a mãe, isso tem uma consequência. Ela encontra o lobo e assim a história continua. Mas um livro como esse, do Extraordinário, a mãe mente, causa um conflito ali entre ela e o filho, mas ela tenta convencer o filho de que ela está certa de ter mentido para ele. E também abre um espaço que é para a criança pensar: será que a minha mãe e o meu pai também não mentem para mim? Então, é bom evitar livros nesse caráter que trazem um relativismo mesmo, um relativismo moral, um relativismo de ideias e assim por diante. Segundo ponto, eu diria para você tomar cuidado com livros que são pura farofa sentimental. O que é isso de farofa sentimental? É aquele livro que não leva a lugar nenhum. O herói do livro não sai de lugar algum, de um lugar para o outro. Ele não sai disso, não tem uma vivência mesmo a passar para o teu filho, mas é só um sentimentalismo. Então, às vezes a palavra amor é utilizada para qualquer sentimento bobo, a palavra felicidade é usada para qualquer sentimento bobo. Isso é uma farofa sentimental. Sabe aqueles livros assim bem melodramáticos, que uma coisinha assim parece ser uma coisa enorme? Pois é, isso é um livro farofa sentimental. E por que eu te peço para evitar esses livros? Porque eu penso que as crianças, os adolescentes, devem ser criados para serem firmes. Não no sentido de que eles não serão humanos, mas no sentido de que eles sabem a posição de cada sentimento. No sentido de que eles sabem quando um sentimento, quando algo que eles estão pensando ou o modo que eles estão reagindo é desproporcional. Então, muitas vezes, consumir esses livros de farofa sentimental faz com que os jovens chorem horrores pela perda de um namorado e não chore nada por cometer um pecado mortal. Então, vai criando uma desproporção na cabeça da pessoa. A pessoa acha que é o fim do mundo terminar um namoro, mas de repente ela comete um ato terrível, faz uma coisa que não deveria fazer e aquilo não dói nada nela. Ou, por exemplo, diante de uma pessoa que acaba de falecer, a pessoa fica tipo, tô nem aí. E diante de uma perda de um namorado, ele nem morreu, só terminou o namoro, a pessoa já está achando que o mundo vai acabar, que não tem mais nada, que não tem mais felicidade, não tem mais brilho. Então, essa farofa sentimental dos livros ajuda e colabora para isso. Uma coisa que eu fico notando é que muitos jovens, às vezes, nem estão sofrendo assim, real, mas eles colocam uma música triste porque eles querem chorar. Colocam uma música triste, um filme triste porque eles querem chorar, porque eles querem sofrer. Vê como é uma coisa sem nexo? E é justamente por isso que eu te indico evitar essa farofa sentimental. Tanto nos livros quanto nas músicas, naquilo que você puder indicar para o seu filho, não indique essas farofas sentimentais. Indique livros em que cada ponto está em seu lugar. Eu vou dar um exemplo de um livro para adulto, por exemplo, em que o sentimento do personagem está no lugar correto. Crime e Castigo. É um assassinato do Raskolnikov? Só que o Dostoiévski não mostra o Raskolnikov tranquilão depois que matou as duas senhoras. Mas ali dentro dele fica uma culpa. Você vê que ele pensa, que ele está refletindo sobre aquilo. Uma pessoa que lê isso, ela pensa, puxa vida, uma pessoa que mata alguém fica desse jeito. Coloca dentro dela o sentimento certo.
Mas, por exemplo, livros adolescentes com serial killers, e tem vários aí vendendo. Geralmente o serial killer faz aquilo e fica ali, ó, tranquilo, como se nada tivesse feito. Então, isso daí também é um livro farofa sentimental, que não coloca os sentimentos nos devidos lugares, que não chama as coisas pelo nome que elas têm. Por exemplo, existem livros de personagens extremamente possessivos e os livros farofa sentimental chamam isso de amor. O que é que isso causa? Uma falsa ideia de amor na cabeça do teu filho. Ele vai começar a achar que possessão e maluquice é amor, e não é. Então, sempre analisa isso nos livros. O autor está chamando as coisas pelo nome certo? Ele está chamando ódio de ódio, está chamando amor de amor, felicidade de felicidade, ou ele está fazendo uma farofona sentimental assim com várias coisas doidas ao mesmo tempo? Esse termo farofa sentimental não fui eu que cunhei, mas é tirado do livro A Magia da Leitura. Se você tiver interesse em leitura em voz alta, em leitura para os seus filhos, eu vou deixar aqui na descrição, o livro é maravilhoso. Terceiro ponto seria tomar cuidado com o tédio. Então, não é porque o livro não vai ser relativista e não vai ter essa farofa sentimental que o livro precisa ser tedioso. Não precisa. Então, eu gosto de ler com as crianças os livros do Dr. Seuss. Aqueles livros são tudo, menos tediosos. As crianças brincam e perguntam e não sabem o significado de uma palavra. Isso tudo é muito importante. Então, o livro não pode ser um livro tedioso, não pode ser um livro chato. E nessa esteira de bons livros, existem vários. Então, sempre procura dentro desses critérios que você vai conseguir encontrar muitos bons livros. Lá no meu Instagram, eu geralmente posto indicações e coloco em destaque para que você consiga ver, consiga buscar esses livros. Mas, de antemão, eu diria para você, foque em alguns contos de fadas primeiro. Aqui você poderia focar nos contos de Andersen, Charles Perrault e Irmãos Grimm. Só aí nós temos pelo menos 3 bons autores. Você pode comprar tanto os livros separados e também existe uma coleção aí na internet dos fabulosos livros coloridos. Então tem o livro amarelo, o livro vermelho, são livros muito bons também. Aos poucos eu vou trazer aqui algumas indicações no canal, mas sempre que você se deparar com um livro, se pergunte se aquele livro é relativista ou não, se aquele livro possui uma farofa sentimental e, sobretudo, depois de olhar esses 2 pontos, veja se o seu filho está gostando do livro, se o seu filho está gostando da leitura. Só mais um ponto sobre o relativismo moral, para deixar mais bem explicado. Alguns pais têm medo de deixar o filho ler, por exemplo, a versão original da Chapeuzinho Vermelho, ou um livro em que tenha algum ato ilícito. O problema não é ter o ato ilícito. Por exemplo, o Raskolnikov do Crime e Castigo mata 2 senhoras. Esse não é o ponto principal. O ponto principal é o que acontece depois disso. Então, o autor do livro, ele traz uma consequência para esse ato ou ele deixa tudo impune. Esse aqui é o ponto importante. Então, observa sempre o que é que está sendo ensinado, qual é a mensagem que está sendo transmitida com aquela história. Pois bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo e que com isso você saiba escolher melhor os livros, tanto para você quanto para o seu filho. Um forte abraço para você e até a próxima!